Gente, eu comprei para fazer dinheiro. Importante. Também.
Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, doutor Nando. Balada. É isso, hein, velho? Que qualidade é essa? Não morre ninguém aí hoje, hein? Boa noite, pessoal. Tudo bem? E aí, professor? Boa noite. Ô, Nando, tô aqui Oi. numa laparoa, aí vai ficar meio Opa. ruim. Eu coloquei você como anfitrião, tá bom? Aí você consegue E, deixar o pessoal compartilhar a tela, tá bom? tá bom. Alguém Na sabe como barra, faz isso? na barra inferior, na linha Ah, inferior, tem um monte de ah, comandos. Aí tem lá, certo. assim, compartilhamento. Bem no meio, tem um quadrinho assim, compartilhamento. Se você clicar, Ah, aí ele vai falar só você pode participar ou compartilhar, ou todos podem compartilhar. Aí você já clica assim, todos podem compartilhar, aí você, a Luísa, pode apresentar tranquilo. tá. Eu acho que eu vou ter que apresentar passar os slides para ela, porque ela, Tá bom, enfim, dá para fazer isso, né? dá, lógico. Tá bom? Eu vou levar o paciente para UTI, mas eu vou acompanhar aqui com vocês. Tá bom? E na hora de passar a aula, professor, é só. Como Aí é é que eu só faço? você compartilha, aí você clica no seu, na sua parte inferior e você colocar compartilhar, compartilhar a tela, compartilhar o PowerPoint, compartilhar tudo, e aí você clica, aí já Ah, aparece para todo mundo a tela que você quer, entendeu? beleza. Faz um testezinho rápido agora. Eu não sei se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo besteira. Não, ó, vai na barra inferior, na linha inferior, bem no meio, compartilhamento. Uma É. televisãozinha, Não. aí você clica nela, aí ela vai subir e fala compartilhar tela, ou compartilhar várias coisas. Por exemplo, se tiver o PowerPoint aberto, ele vai pedir para compartilhar. Tentando Conseguiu? aqui, velho. Tem aqui, múltiplos participantes podem compartilhar simultaneamente, é isso, não é isso? Isso, pode clicar aí. Isso, Pronto, cliquei aqui. pronto. Aí quando você for compartilhar, você vai dar aquele mesmo botãozinho lá, você vai falar compartilhar tela. Aí vai aparecer. Aí você coloca o que você quer compartilhar, se é a tela, o PowerPoint, se é o PDF. Você coloca o que Tá, você quer compartilhar. acho que agora eu entendi aqui, deixa eu ver. Vai lá. Share. Vou só autorizar aqui para ele compartilhar. Acho que agora tá indo aqui, peraí. Vai lá. Apareceu alguma coisa aí? Ainda não. Mas você clicou para compartilhar o quê? Acho que agora vai, peraí. Acho que agora tá indo. Você tem que deixar. Acho que Isso, agora foi, perfeito. professor. Agora foi. Isso, excelente. Tá ótimo, certinho. Oi? Excelente. Show de bola. Vou Tá silenciar aqui. ótimo. É, A luta aí já? eu tô. Pode começar?
Uai, acho que sim. Eu espero Quer por 5 esperar só mais minutinhos uns 3 aí, professor. minutinhos? É, então, só pra ter certeza que todo mundo entrou. Fechou. Eu vou avisar lá no Fechou. grupo o pessoal entrar, aí a gente pode começar, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Valeu, deixa eu falar lá. Todo mundo me ouve bem aí, gente? Sim, Tá me ouvindo aí, Lu? sim. Sim. Beleza. Peraí, só um minutinho aqui. Vou perguntar uma coisa. Você me vê enquanto eu tô dando aula ou aparece só a tela aí pra vocês? Não, a gente te vê, Fê, pequenininho. Ah, tá bom. O Fê, você Eu consegue acho. Ah, desculpa. colocar aquele pointer igual daquela outra plataforma que a gente apresentou no Sabará? Foi mó bom pra explicar. Acho que não tem, né, no Zoom. Caralho, sei lá, Luísa. Eu sou uma porta nesses negócios. Passa seu mouse em cima da aula. Tô passando. Ah, Não, tá... pronto. Pelo menos. Hã? Mas apareceu aí? Aparece aí? Quando... Apareceu. Aparece. Não, porque Ah, aí você vai tentando acompanhar o gráfico do meu aí. pô, vai ser ótimo. Eu acho que dá pra gente ir começando. Beleza? Beleza. Peraí, rapidão. Então brilha aí, Fê. Por algum motivo os slides não estão passando. Peraí. Deixa eu só sair aqui e voltar. Todos vocês estão me vendo aí? Sim. Ah, então eu vou começar, tá, gente? A ideia é fazer essa aula em 20 minutos, 25 no máximo. Tá bom? Vamos deixar as dúvidas para o final. A ideia é fazer, eu faço a primeira aula, a Luísa faz a segunda aula e a gente tira as dúvidas que porventura aparecerem no final das duas aulas, tá bom? Bem, para quem não me conhece, sou Fernando Gouveia Oliveira, médico anestesista aqui pela Santa Casa de Misericórdia. Hoje trabalho com anestesia pediátrica no Hospital Infantil Sabará. E essa aula foi uma aula que a gente preparou para a sessão dos residentes lá do Sabará e a gente quis estender para vocês, tá bom? Vou falar sobre o manejo transfusional no paciente em pediatria. Começar a aula mostrando para vocês quais serão os objetivos dessa aula. Tá? A ideia é fazer uma breve introdução, falar um pouco sobre o manejo pré-operatório desses pacientes, o manejo intraoperatório, talvez seja o ponto mais importante da aula. Vou trazer alguns fluxogramas para vocês, uma take-home message, e aí depois a gente vai tirar as dúvidas que porventura aparecerem. Quando a gente fala de PBM, o manejo transfusional do paciente, o que a gente está querendo falar para vocês, no final das contas, eu vou transfundir o produto correto, na dose correta, para o paciente correto, no tempo correto, pela razão correta, tá? Nada mais é, esse seria o grande resumo da aula que eu vou dar aqui para vocês hoje. A gente sabe que, apesar dos benefícios de uma transfusão, as crianças ela têm um maior risco de desenvolvimento das complicações associadas às transfusões sanguíneas, né, como a trale, que é aquela lesão pulmonar aguda pela transfusão, e uma sobrecarga transfusional e de volume ocasionada também por uma transfusão, além dos riscos infecciosos que a gente vai submeter uma criança toda vez que a gente vai transfundir algum hemocomponente. Por isso que a decisão tem que ser pesada. Hoje em dia, o que está mais em voga, o que se discute mais, é uma estratégia restritiva quando comparada com uma estratégia mais permissiva na transfusão desses pacientes pediátricos, tá? Trago aqui para vocês uma publicação da New England, que fala sobre a estratégia de transfusão dos pacientes pediátricos na UTI, no pós-operatório, tá? Eles comparam, isso aqui é um estudo de não inferioridade, tá? Um ensaio clínico randomizado duplo cego, que eles pegaram cerca de 637 pacientes, dividiram em dois grupos. Um grupo eles avaliaram, utilizaram uma estratégia mais restritiva, tá? Um HB menor que 7 eles não transfundiam, outro mais permissivo, transfundiam os pacientes com HB ali menor que 9,5, e eles viram que não houve uma maior complicação
principalmente nos pacientes que tiveram uma estratégia mais restritiva, nenhum desfecho pior. Por isso, eles consideraram que uma estratégia restritiva, sem esses riscos associados a uma transfusão de um paciente pediátrico. Então, tá ok vocês fazerem uma estratégia mais restritiva, que a gente vai ver lá na frente. Então, um dos pilares da aula de hoje é a estratégia restritiva. Ela deve ser encorajada quando comparada com uma estratégia mais permissiva na transfusão dos hemocomponentes, né? A gente tem também que, assim, o manejo da hemorragia da transfusão, principalmente a transfusão maciça, ela foi descrita principalmente em adultos, naqueles estudos de combate militar, né? Isso aí, quem se aprofunda um pouco mais no estudo de reposição volêmica, de uma forma geral, sabe que muito da literatura que a gente tem hoje vem a partir desses estudos relacionados às grandes guerras, né? Em crianças, assim, tratamento, existe ainda muita discrepância entre as literaturas, e a gente acaba extrapolando muito dessa estratégia utilizada na literatura do adulto, mas a gente sabe que a criança, no final das contas, ela não é um adulto em miniatura, então a gente precisa produzir mais evidência para poder corroborar a nossa conduta mais assertiva, para reduzir essa mortalidade desses pacientes pediátricos. Eu trago aqui para vocês uma das revisões que eu li para fazer essa aula, que assim, PBM na criança, né, a formação de um manejo de transfusão para criança, não é só transfundir um pequeno adulto, a gente tem que levar em consideração todas as alterações fisiológicas que a criança traz para a gente na anestesia. Quando eu falo de manejo transfusional de um paciente, né, seja ele adulto ou criança, e principalmente nas crianças que podem acabar sendo mais afetadas por uma alteração, a gente quer evitar essa tríade letal, que a gente conhece como tríade letal do trauma, né, que é aquela coagulopatia induzida por uma hipervolemia causada pela nossa reposição, uma acidose metabólica que acaba piorando essa cascata de coagulação que está sendo já bastante consumida, e a hipotermia que a gente acaba induzindo tanto pela anestesia per si, quanto pela reposição volêmica e dos hemocomponentes que acabam entrando no paciente. Então, a gente quer evitar isso, né? Outra coisa que é fundamental, está presente em toda a literatura que a gente acaba tendo acesso quando se fala de PBM, é que assim, e aí eu sei que é muito difícil na nossa realidade aí da Santa Casa, que é esse cuidado multidisciplinar e multissetorial hospitalar. E eu não falo nem de profissionais, eu falo mais de processos mesmo, né? A gente sabe a dificuldade, às vezes, da interlocução com o pessoal do laboratório da Santa Casa, com o pessoal da UTI pediátrica da Santa Casa. De novo, excelentes profissionais, mas falta, acho que talvez, aí do ponto de vista de gestão mesmo, da criação de protocolos ou de abertura de canais para a gente estabelecer as condutas e tentar fazer isso da forma mais assertiva possível. Uma coisa que eu chamo a atenção aqui é a passagem de plantão do anestesista para o médico intensivista. Às vezes a gente acaba terceirizando isso, você fica na sala, você sente o paciente, você vê como é a resposta daquele paciente a toda medida que você acaba fazendo, e você acaba, no final da sua anestesia, terceirizando esse papel de passar o plantão para o médico intensivista, ou para o R-, ou para outro colega que acabou ali assumindo o plantão, e você acaba perdendo informações que são fundamentais no tratamento e na conduta daquele colega intensivista no segmento daquele paciente. Então, a gente precisa ter um cuidado multidisciplinar, bem acertado, bem alinhado, para a gente tentar melhorar o desfecho desses pacientes, além de que, assim, um laboratório que esteja ciente de um sangramento maciço ou de uma grande hemorragia numa criança, um banco de sangue que esteja bem alinhado com a nossa urgência na transfusão desses pacientes, tudo isso é fundamental para a gente melhorar o cuidado dos nossos doentes. Eu trago para você aqui alguns conceitos, né? O primeiro conceito que eu trago para vocês é de hemorragia maciça. O que é hemorragia maciça, como se isso se define na pediatria, né? Isso seria a perda que excede o volume sanguíneo circulante do paciente em 24 horas, ou a perda sanguínea de cerca de 50% do volume sanguíneo circulante em até 3 horas, ou a transfusão a uma taxa de cerca de 10% do volume sanguíneo total a cada 10 minutos. Então, a gente pode definir a hemorragia maciça dessa forma. Além disso, um outro conceito para vocês é que o volume sanguíneo estimado ele vai ser baseado no peso do paciente. Existem algumas literaturas que podem diferir quanto aí o volume total a ser estabelecido por cada quilo do paciente. Eu trouxe esse para vocês, que é o que a gente acaba utilizando no protocolo da Sabará. Pacientes em idade de pré-parto, ali, cerca de 90 a 100 ml por quilo. Os recém-nascidos abaixo de 3 meses, de 80 a 90 ml por quilo.
Os bebês de 3 meses a 1 ano, cerca de 70 a 80 ml por quilo, e as crianças maiores de 1 ano, a gente vai calcular esse volume sanguíneo circulante com 70 ml por quilo, tá? Beleza. Ainda na literatura de combate, a gente vai definir transfusão maciça para as crianças. Toda criança que a gente transfundir em 24 horas mais do que 40 ml por quilo. E isso tem que estar bem claro para a gente, porque isso está associado a um risco aumentado de óbito hospitalar. Então, mais uma vez, na hora da passagem do plantão do colega, ó, ele precisa transfundir aqui cerca de 50 ml por quilo, isso já liga para a gente que esse paciente é um paciente muito mais grave e está associado a um risco maior de óbito hospitalar. A hemorragia ela pode ocorrer em qualquer cirurgia, né? Mas principalmente ela vai estar associada a traumas, a transplantes de fígado, a cirurgias cardíacas aí, de forma inequívoca, a cirurgia de escoliose, são cirurgias demoradas, de acesso difícil, que tem uma anatomia muito ligada ali à vasculatura. A gente sabe que cirurgias que sangram bastante. Procedimentos neurocirúrgicos, as más formações arteriovenosas, cirurgia da veia de galeno, as crâniosinostoses, que a gente não tem tanto no nosso serviço, mas a gente sabe que quando a gente faz, é um paciente pequeno que vai sangrar muito, que a gente não tem muito tempo de ficar ali correndo atrás, às vezes a gente já começa a cirurgia fazendo transfusão prévia desse paciente. Quando a gente avalia o paciente com relação ao risco, a gente vai avaliar o risco cirúrgico, então essas cirurgias elas já devem acender um alerta na conduta da gente, mas a gente vai avaliar o paciente também, né? Esse paciente, isso tudo está na avaliação pré-anestésica, né? Esse paciente tem um transtorno sanguíneo herdado, esse paciente pode ter uma doença de von Willebrand, esse paciente é um paciente hemofílico. Se esse paciente ele atende esses critérios, eu preciso me planejar de forma diferenciada para o procedimento que vai ser feito, né? E aí surgem as estratégias perioperatórias para otimizar os níveis de hemoglobina desse paciente. Como é que a gente vai fazer esse manejo pré-operatório do doente? Algumas estratégias estão bem estabelecidas na literatura. A reposição de ferro, ela está bem estabelecida quando o paciente tem uma carência de ferro, quando o paciente tem uma anemia ferropriva. Aí ela tem uma alta evidência, tanto oral como intravenosa. O que eu trago aqui como baixa evidência, é uma cirurgia que vai sangrar muito, então vou fazer um estoque de ferro aqui para meu paciente, para que se ele sangre, se ele evolua com anemia, eu já repus previamente. Isso não está bem estabelecido, não existe indicação para fazer isso. Só no caso do paciente já com anemia ferropriva. A eritropoetina, eu trago um estudo aí do OTAC e colaboradores, que estudou cerca de 82 crianças, está bem estabelecido também que o uso de cerca de 7 dias antes do procedimento aumenta a produção de hemoglobina, e a gente pode melhorar esse paciente para uma cirurgia letiva, quando a gente tem tempo para fazer isso, né? E está muito bem já estabelecido, principalmente nas pacientes testemunhas de Jeová, onde a transfusão, enfim, não vai ser autorizada, nos pacientes com doença renal crônica também já está muito bem estabelecido. Então, a estratégia que a gente tem aí para otimizar esse paciente. Além disso, aqueles pacientes portadores de más formações arteriovenosas ou de grandes tumores, a gente pode lançar mão daquela imobilização pré-operatória. Lembrando que, às vezes, o próprio procedimento de embolização, a gente já vai submeter o paciente a um ato anestésico cirúrgico pela embolização, e isso já pode levar a um sangramento, então a gente sempre tem que pesar o risco-benefício de estar fazendo esse procedimento prévio. Na maioria das vezes, esse benefício ele supera o risco associado ao procedimento, né? Principalmente quando a gente fala de grandes cirurgias de grandes tumores. E aí o ideal seria que a gente, como estratégia perioperatória, manejo pré-operatório, deixasse o banco de sangue ciente de que a gente está entrando num procedimento com alto risco de sangramento ou com um paciente com risco elevado de sangramento intraoperatório, já com a prova cruzada, tipagem sanguínea, com sangue preparado, não para preparar o sangue ainda. O ideal, novamente, é essa a realidade que eu tenho no serviço onde eu trabalho. O sangue ele não só fica preparado no laboratório, quando ele sobe para a sala. Então, a cirurgia e aí eu vou dar um exemplo das craniosinostoses, a cirurgia só começa com sangue em sala, porque eu sei que é um paciente que terá um sangramento importante no momento da incisão, tá? Então, novamente, esse manejo, essa gestão multissetorial do hospital, ela precisa ser bem feita, e aí o anestesista assume um papel de importância nesse caso, né? A gente tem que assumir também essa responsabilidade. No intraoperatório, né? Uma das literaturas que eu utilizei para fazer aula recomenda, assim, de forma veemente, o cálculo do volume sanguíneo estimado para toda a cirurgia que eu vou entrar. Vou entrar numa pós-TER, não está fazendo nada, está ali no Instagram, faz o cálculo do volume sanguíneo estimado do seu paciente, para a gente criar estou falando dos pacientes pediátricos, claro, né? Para a gente criar essa cultura, né?
Novamente trazendo para vocês aqui a tabela do volume em ml por quilo do peso dos pacientes a serem, que a gente pode utilizar. E aí a gente vai trazer essa formulazinha, né? Essa forma de volume máximo de perda sanguínea permitida pode parecer um pouco complicada aqui à primeira vista, mas nada mais é do que o volume sanguíneo estimado, que a gente calculou a partir do peso do paciente, vezes o hematócrito inicial, e esse valor a gente sempre vai ter, porque a gente não vai entrar numa cirurgia pediátrica de grande porte sem ter exames laboratoriais coletados previamente, menos o hematócrito final, tá? Isso aqui vai ser um valor estimado, a gente vai utilizar em torno de 21 a 25%, tá? Do hematócrito mínimo que esse paciente pode atingir durante uma grande cirurgia, sobre o hematócrito inicial. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Um bebê de 1 ano, 9 quilos, com hematócrito inicial de 34%. Se a gente tem que o volume sanguíneo estimado dele é cerca de 720 ml, e é utilizando 9 vezes 80 ml por quilo, e o hematócrito final dele que eu quero é de 25%, esse valor vai ser estabelecido pela sua conduta de acordo com as condições do paciente. Eu tenho que a perda, o volume máximo de perda sanguínea permitida para esse paciente é cerca de 190 ml. Nando, então, sangrou 195 ml, estou ali contando com pressa, quer dizer que eu vou transfundir? Não, quer dizer que o alerta para você vai ser ligado e que você deve coletar, em caso de estabilidade do paciente, você está autorizado, não só autorizado, você deve coletar exames para tentar fazer aquela reposição de hemocomponente guiada por método. Então, isso aqui é um bom parâmetro para falar, nossa, esse paciente está sangrando, já sangrou o que deveria. A partir de agora, eu preciso tomar alguma conduta ativa, tá? E aí, quando é que a gente vai transfundir esse cara? Já que o volume por si só, o volume de perda sanguínea por si só não vai indicar a transfusão. A gente tem que, assim, saturação venosa central, saturação mista, acidose lática, elas podem ser úteis, porém elas carecem de especificidade, não necessariamente esses valores alterados, eles vão indicar a transfusão de principalmente hemoglobina, que a gente acaba mais transfundindo. E a gente tem sempre que, assim, normalmente, a grande maioria dos serviços dos anestesistas vão utilizar a concentração de hemoglobina como um gatilho transfusional, tá? E aí a gente tem muito bem estabelecido o quê? Hemoglobina menor que 7 ou maior que 10, eles são valores aceitáveis para a decisão. Eu vou sempre transfundir meu paciente que tiver com HB menor que 7 e eu não vou precisar transfundir meu paciente que tiver com HB maior que 10 gramas por decilitro. Dentro desse intervalo, a gente precisa avaliar sinais vitais, perfusão tecidual, fatores fisiológicos. Quando eu falo de fatores fisiológicos, por exemplo, RNs com comorbidades, uma doença pulmonar grave, em ventilação mecânica, um paciente cardiopata, com aquelas cardiopatias cianóticas, paciente com insuficiência cardíaca, aí eu vou querer um HB-alvo maior, um HB-alvo maior do que 12, e aí quando o cara chegar ali em 11, eu já vou automaticamente pedir para transfundir esse cara. Essa criança, né? Esse cara não, essa criança. Como é que a gente faz isso, né? Beleza, tomei a decisão, veio um HB de 6, ou veio um HB de 7, meu paciente está taquicárdico, apresentou uma instabilidade hemodinâmica, decidi transfundir. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Existem algumas indicações, ou algumas fórmulas que a gente pode utilizar da quantidade de concentrado de hemácia, ou de hemácia que a gente vai acabar transfundindo para esse paciente. Uma delas a gente quer HB desejado, então assim, minha HB desejada é maior para um paciente é de 8, por exemplo. Menos HB atual, ele está com HB de 4, vezes o peso, vezes 4. Isso aqui, dividido em 3 horas, tá? Isso aqui é algo que está na literatura, você pode utilizar. Esse aqui, 12 para o RN que eu falei, com a cardiopatia ou com a pneumopatia, 12 menos 8, vezes 9, vezes 4, um total de 144 ml, dividido por 3, 48 ml por hora de concentrado de hemácia. Ok. Uma outra fórmula, em outro artigo que eu encontrei, foi o peso corporal em quilos, vezes o aumento desejado de HB, vezes 5. Aqui, só para vocês terem noção, assim, a primeira fórmula ela vai levar a uma estratégia um pouco mais restritiva, que é o que a gente tem mais de evidência científica hoje em dia. A segunda fórmula vai trazer a gente para uma estratégia um pouco mais permissiva, né? Só para você entender, aqui dá 144, no segundo exemplo vai dar cerca de 180 ml de transfusão para essa criança. E aquela 10 a 20 ml por quilo, que a grande maioria dos anestesistas, que inclusive eu acabo utilizando na minha prática clínica, também tem evidência científica que corrobora a utilização desse valor. Tá? Para hemoglobina, para hemácia, é isso. E os outros hemocomponentes, Nando? Plasma fresco congelado, plaquetas, crioprecipitado em fibrinogênio, eles devem ser considerados quando uma perda sanguínea for maior do que 50% do volume total e devem sempre ser guiados por metas
e pelo Rotem. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, mas isso é o que a gente traz na literatura, né? Cada vez mais, quando a gente faz a revisão da literatura, cada vez mais essa transfusão guiada por metas. A Lu vai falar sobre o Rotem daqui a pouco para vocês, né? Se a gente está num sangramento maciço, a gente não tem um Rotem à disposição, o que é que eu posso fazer, né? Fazer a proporção, fazer a transfusão na proporção de 1 para 1 para 1 para 1, sendo concentrado de hemácia, plasma fresco congelado, plaquetas e crio precipitado, pode ser utilizado e já está bem estabelecido, tá? E aqui eu trago uma tabelinha para vocês para meio que resumir essa primeira parte que eu acabei falando para vocês, né? Então, HB, qual é o problema? O HB está abaixo do tolerável, segundo o meu alvo específico. Eu vou repor concentrado de hemácia. HB baixo, eu vou repor HB. Na dose de 10 ml por quilo, uma dose bem estabelecida, tolerável. O efeito esperado é que a cada 10 ml por quilo, cada transfusão dessa que eu faça, a criança deve aumentar o seu HB basal em cerca de 2 miligramas por litro, né? Ou 2 gramas por decilitro. Se meu INR estiver acima de 1,5 ou 1,3, se uma lesão cerebral associada, eu vou transfundir plasma fresco congelado. Mais uma vez na dose de 10 ml por quilo, e essa transfusão deve aumentar cerca de 20% os valores de coagulação. Tá? Se as plaquetas estiverem abaixo de 50 mil ou abaixo de 100 mil, se lesão cerebral, e esses vão ser as nossas metas, os nossos guias, eu vou transfundir plaquetas numa dose de 10 ml por quilo e um efeito esperado é cerca de 30 a 50 mil plaquetas no momento dessa criança. Se o meu fibrinogênio estiver abaixo de 100, eu posso transfundir o crio precipitado numa dose de 5 a 10 ml por quilo e a gente vai esperar um aumento de cerca de 30 a 50 miligramas por decilitro no fibrinogênio desse paciente. Essas são as metas, né? Eu quero um HB ali 7, 8 ou 12, dependendo do meu paciente. Eu quero plaquetas ali acima de 75 mil, acima de 100 mil se ele tiver uma lesão cerebral associada. Meu fibrinogênio acima de 1,5 gramas por litro, 150 miligramas por decilitro. Temperatura corporal acima de 35, tá? Então, temperatura do paciente, eu quero evitar aquela tríade letal do trauma, né? A coagulopatia, acidose metabólica e hipotermia. Então, a temperatura corporal do paciente tem que estar acima de 35 graus Celsius. A temperatura da sala acima de 26 graus Celsius. O ideal é que eu mantenha esse paciente com pH acima de 7,2. Lembrando que toda vez que a gente faz reposição de hemocomponente para o paciente, ele vai tender a fazer uma baixa no cálcio, uma hipocalcemia, por conta da questão de que lá o cálcio ele acaba baixando, então a gente vai acabar repondo esse paciente, repondo cálcio para esse paciente. Um lactato menor que 1, lembrando mais uma vez que assim, a gente deve repor volume, mas a gente tem que repor, se ele está perdendo sangue, não adianta repor a água se ele está perdendo hemácia, tá? E aí, mais uma vez, o NR maior que 1,5 ou 1,3 se alguma lesão cerebral associada. Trouxe aqui para vocês, novamente, né, existem alguns valores aí que que a gente vai encontrar na literatura. Eu trouxe para vocês a tabela do PED Crisis, né, que isso aí é um aplicativo, mas você tem um PDF disponível na internet, que também vai guiar a gente para a reposição volêmica ou de hemocomponentes para esses pacientes, e aí, nesse caso, uma hemorragia maciça, né? Ele coloca aqui, trouxe para vocês a título de curiosidade aqui, né? Um hematócrito menor que 21 ou HB menor que 7, a gente vai repor aí nessa dose de 4 ml por quilo. Na verdade, 4 ml por quilo de hemácia aumenta o hematócrito em cerca de 3%. A gente vai utilizar aquele 10 a 20 ml por quilo para repor a hemácia. Mais uma vez, os valores das plaquetas, INR, fibrinogênio, isso aqui está disponível para vocês na internet ou num aplicativo que chama PED Crisis, né? Se escreve assim, PED Crisis. Enfim, disponível para todo mundo aí, tá? Manejo do paciente, manejo transfusional do paciente não é só repor sangue, plasma, plaquetas e crio. A gente tem também os adjuvantes. E é assim, enquanto o cara sangrou agora, velho. Eu tô na Santa Casa, a gente sabe que a gente tem dificuldade para conseguir repor sangue. E aí, não vou repor sangue, ou não vou fazer bolos de cristalóide, porque o professor falou que eu vou induzir coagulopatia do trauma. Não, velho, a gente precisa manter o paciente vivo enquanto a gente vai ter acesso ao sangue. Então, bolos de cristalóides e drogas vasoativas, elas podem ser necessários, a gente tem que ter sempre esse cuidado de coagulopatia dilucional, tá? Criança, a gente usa normalmente a adrenalina, né? A criança, ela depende muito do débito cardíaco para manter
da frequência cardíaca para manter um débito cardíaco adequado. Então, a gente quer alfa-1, beta-1 ali agindo de forma mais importante. E quando a gente fala de choque, eu sempre quando dei essa aula de choque, assim, né, quando a gente fala de choque hipovolêmico hemorrágico, é difícil a gente falar de droga vasoativa, né, de adrenalina, de noradrenalina, para o paciente que ele já está, pela própria fisiologia da resposta endócrina metabólica do trauma, se ele está sangrando, se ele está perdendo sangue, se ele tem lesão tecidual, ele vai estar adrenalizado, vai ter uma liberação endógena de adrenalina, e você fazer droga vasoativa para o cara que está sangrando, mas a gente precisa manter esse paciente vivo, né? Então, essa droga vasoativa nada mais é do que uma ponte até o tratamento definitivo, que é parar o sangramento, e o cirurgião ele precisa ser avisado que o paciente está instável hemodinamicamente, então ele precisa correr com o manejo intraoperatório do sangramento, e a gente precisa manter esse cara vivo até o sangue e os hemocomponentes chegarem, né? Mais uma coisa, lembrar que, assim, crianças menores de um ano ou 10 quilos, elas estão mais expostas a um risco de hipercalemia por conta de uma imaturidade renal. Então, eu tenho que evitar os concentrados de hemácias com mais de 7 dias, se possível, né? Mas, enfim, se não tiver, a gente acaba fazendo e aí vai correndo atrás das iatrogenias que a gente acaba causando com a nossa conduta. O gluconato de cálcio ele vai ser preferível ao cloreto de cálcio, é o que a gente tem à disposição aí na Santa Casa, pelo risco de necrose tissular em acesso periférico. Então, de preferência, usar sempre o gluconato de cálcio, principalmente no acesso periférico. E aqui um ponto importante que é o uso do Transamin, né? Os antifibrinolíticos, eles devem ser considerados em cirurgias com grande perda prevista, então a gente pode fazer isso aí profilaticamente, tá? Com dose de ataque e manutenção, não preciso esperar sangrar para fazer o Transamin, então essa aqui é a informação desse slide. Eu vou evitar sempre nos pacientes coagulopatas, com coagulopatia de consumo, o cara chegou lá para você super grave em CIVD, óbvio que você não vai fazer o Transamin, ou doenças tromboembólicas ativas, a criança tem um TEP bilateral, tá todo trombosado, não vou fazer Transamin para esses pacientes, tá? E eu trago para vocês a evidência do uso do Transamin, aqui ele traz as indicações e as contraindicações, né? Então, assim, bem claro, assim, como primeira indicação, profilaxia ou tratamento para cirurgias com maiores sangramentos, né, hemorrágicos esperados, então já posso fazer profilaticamente. E aí, assim, ele não individualiza qual cirurgia fazer, ele fala que a gente está autorizado a fazer em todas as cirurgias nas quais se espera um sangramento aumentado. Além de uma cirurgia também, tratamento e profilaxia para uma cirurgia com leve ou moderado sangramento. Vai sangrar a ponto de ter algum grau de repercussão para o paciente, eu posso fazer o Transamin. As contraindicações vão ser basicamente pacientes com a doença ativa, enfim, hipersensibilidade, doenças associadas a alterações fibrinolíticas, né? Trago aqui algumas doses para vocês. O gluconato de cálcio, 50 miligramas por quilo, é um adjuvante importante. A gente tem que fazer quando a gente transfunde o paciente. Se for utilizar cloreto de cálcio, a dose de 20 miligramas por quilo. Bicarbonato de sódio, de novo, você não trata acidose metabólica com bicarbonato de sódio, tá? As indicações de uso de BIC em pacientes com acidose são cada vez mais restritas na literatura. Novamente, hoje em dia, com o que a gente tem de evidência, é medida heróica, salvadora de vida, mas não deve ser feito para todo paciente que tem acidose metabólica. A gente tem que tratar a causa da acidose, porque isso vai ser metabolizado imediatamente, então não tem por que a gente estar fazendo via de regra, mas se eu for fazer nesse caso, eu vou usar a dose de 1 mg por quilo, e aí o ácido tranexano, mais uma vez, esse ataque de 10 a 30 miligramas por quilo em 15 minutos, com máximo de 2 gramas, e a manutenção de cerca de 5 a 10 miligramas por quilo por hora para os pacientes que têm esse risco aumentado, seja ele cirúrgico ou do próprio paciente, né? Beleza. Informações importantes para a gente, deveria ser uma tipagem levar cerca de 10 minutos para estar pronta, uma tipagem com prova cruzada mais pesquisa de anticorpo, cerca de 40 minutos, um descongelamento do plasma, e aí a gente precisa ter esses tempos, assim, a gente precisa saber desses tempos na hora de planejar em que momento eu vou transfundir o plasma ou crioprecipitado, e aí cerca de 30 minutos para o plasma e cerca de 10 minutos para o crioprecipitado. Além de que, assim, o que são hemácias lavadas, né? São as hemácias que a gente vai utilizar para os pacientes que tiveram uma reação transfusional grave ou pacientes que têm uma deficiência de IgA, né? Uma história pregressa de reação alérgica, e para pacientes que toleram mal potássio. Então, a gente vai lavar as hemácias, né? O que são aquelas hemácias que a gente vê lá na hora de marcar deleucotizadas, né? Eu vou evitar a reação febril hemolítica, e as hemácias irradiadas são aquelas hemácias que são, elas
têm os seus leucócitos inativados, e aí elas devem ser utilizadas para os pacientes que são imunossupressos, seja eles por doenças oncohematológicas, ou os pacientes que serão submetidos a transplante para evitar aquela doença do enxerto hospedeiro, versus hospedeiro. Eu trago para vocês, já finalizando a aula, gente, um fluxograma que eu funciono muito assim, né? Sou esforçado, não sou tão inteligente, então eu utilizo muito o fluxograma para guiar, principalmente nessas situações de grande estresse. São pacientes graves, criança mexe com muita gente, então a gente precisa ter isso aí meio que medular para ajudar a gente na conduta mais assertiva possível, né? Então, eu tenho um sangramento previsto, maravilha, velho. Assim, é uma cirurgia que eu sei que vai sangrar. Vou entrar numa craniosinostose, né? Então, vou fazer uma avaliação pré-anestésica de forma antecipada, vou planejar adequadamente minha anestesia, eu vou coletar tipagem sanguínea, vou entrar em contato com o laboratório e já fazer a reserva dos hemocomponentes, vou entrar em contato com o meu colega da UTI, já reservar a UTI, falar para ele, ó, vai chegar um paciente que provavelmente vai fazer isso, 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 isso e isso. De preferência, eu já obtenho 2 acessos venosos periféricos, tá? E aí, dica, a gente lá na craniosinostose, como é que a gente faz, né? Dá para pegar um 22, que seja, para a gente já é um acesso calibroso, num pé que fica mais próximo ali do acesso do anestesista, de preferência um acesso venoso central e uma PAI. Tá? Nem sempre a gente vai acabar tendo todas essas condutas, mas a gente tem que ter em mente que isso é um arsenal que deve ser, que pode ser utilizado nesses pacientes que vão ter grandes sangramentos, né? Ideal que ele comece a cirurgia já com esses hemocomponentes checados, e aí, novamente, já deixar pedido aí vários exames para serem utilizados no intraoperatório. E aí, de preferência, né? HB, HT, plaquetas, lactato, sódio, potássio, TAP, TTPA e fibrinogênio, tá? Mas não, velho, meu sangramento não foi previsto, né? Porra, tô lá anestesiando de boa meu paciente, ali naquela minha amígdala, Enzo tá sendo ali operado, a criancinha, e de repente o cara começou a fazer hipotensão e taquicardia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é chamar ajuda, tá? O meu quadro clínico é compatível com sangramento maciço, poxa, Enzo estava super bem, de repente ele começou a degringolar, chama ajuda, é paciente grave, tem uma móvel mortalidade associada, eu preciso de mais mão para me ajudar. O ideal é que a gente acione a enfermagem, a enfermeira na sala, acione um banco de sangue, entre em contato com o banco de sangue para passar o caso no sentido de que, ó, vão chegar exames seriados e eu preciso que esses exames eles tenham prioridade na leitura das lâminas, porque a conduta desse paciente, que é uma conduta guiada por metas, ela precisa do resultado dos exames o mais rápido possível. Então a gente precisa fazer esse contato direto com o laboratório, com a equipe de enfermagem, com nossos colegas, que a gente está tratando de um paciente extremamente grave. Mais uma vez, né, vão coletar os kits que nos serviços onde as coisas funcionam da maneira mais adequada, eles já são kits que já são, você tica lá no prontuário e já pede todos esses exames. Aí, se esse paciente provavelmente não tem os acessos calibrosos, eu vou funcionar acesso calibroso, quando possível, um acesso central, se possível, uma PAI. Falar para a cirurgia, ó, tá sangrando, tem que resolver agora, se não resolver agora, esse paciente vai acabar piorando, vai morrer. Então, assim, a gente precisa desse contato com o cirurgião, obviamente não dessa forma, de uma forma mais branda e mais amigável. E aí sempre a gente vai ter que pesar o risco-benefício na transfusão do O negativo, do hemocomponente sem a prova cruzada, tá? Beleza. Tanto no manejo do sangramento previsto ou não previsto, o ideal é que a gente faça a monitorização completa desse paciente. A gente não tem NIS à nossa disposição, mas, enfim, o que a gente tem à disposição a gente tem que usar, né? De novo, é um paciente grave. E aí lembrar de prevenir hipotermia, desliga o ar-condicionado da sala se possível, a manta no 35, ali no 40 graus para aquecer esse paciente. Se a gente tiver aquecedor de fluidos, seria o ideal, mas se a gente não tiver os fluidos aquecidos, quando possível, sempre lembrar de, mesmo na correria, é um paciente grave, a gente está fazendo uma transfusão rápida, tem que checar, dupla checagem de sangue do nome do paciente, para ver se está tudo certinho, para não acontecer nenhum erro. E aí a terapia guiada por metas e as correções dos distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos que vêm junto com esse sangramento, com essa hemotransfusão. E aí levar meu paciente para a UTI e passar o caso da maneira adequada para o segmento desse doente. O que é que a gente vai levar para casa dessa apresentação? Estratégia restritiva vezes estratégia permissiva, então não é para ficar transfundindo sangue. Se é adulto, a gente tem ali um limiar um pouco maior para fazer a transfusão. Lembra que, assim, criança, gente, o volume é pequeno, tudo que a gente faz para criança pode gerar uma repercussão importante, então menos aqui vai ser mais. A gente não pode perder o time, ficar correndo atrás, principalmente nas cirurgias que sangram muito. Então a gente também não estou falando para fazer homeopatia com as crianças, mas é uma estratégia restritiva, ela já mostrou benefícios, principalmente no pós-operatório desses pacientes. Então a estratégia restritiva vai ganhar um joinha com relação à estratégia permissiva,
Individualize seu paciente, veja as comorbidades, a gente trata muito paciente grave, então aquele HB, essa estratégia restritiva, com HB, só vou transfundir com HB menor que 7, nem sempre vai ser o que deve ser feito, a depender do meu paciente eu vou transfundir mais ou menos, e a conduta aí, assim, por mais restritiva ou permissiva que seja a sua estratégia, a sua conduta ela deve ser guiada por metas, nunca, olhei a mucosa do meu paciente, esse paciente precisa de sangue. É claro que assim, existe o ideal e existe o real. Isso pode ajudar você a tomar a decisão, mas isso não deve ser o fator preponderante para você transfundir sangue para o seu paciente. Ele deve se fazer isso de uma maneira assertiva, guiada por metas. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. A gente aqui está as referências bibliográficas. Quem quiser ter acesso à revisão bibliográfica que eu fiz para essa aula e as aulas, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail que eu passo para vocês, tá? Lu, e aí? Oi, Fê. Parabéns pela aula de novo. Valeu. Agora é você, né? Sim, gente, eu esqueci o meu computador, então o Fê vai passar os slides para mim. Não vai ficar tão didático, porque em alguns momentos eu usava o pointer assim para mostrar especificamente a parte dos gráficos, mas acho que vai dar certo. Vai Você vai dar. me ajudando aí. Essa aula é Vocês... maravilhosa. Tem alguém tá ainda aí? claro. Será que a galera dormiu? Caralho, falei rápido pra caralho, mas 20 minutos. Toma 30 aí. Vá. Tá Tá vendo aí, bom. Lu? Tô. Show. Bom, gente, Beleza. eu vou falar um pouquinho de tromboelastograma para vocês. Eu sei que é um assunto que assusta logo de cara, tem muita gente que tem preconceito com ele. E foi o assunto que o pessoal do Sabará me deu para falar, mas vocês vão ver que cai na prova de vocês. Não são questões difíceis e já já vocês vão estar em hospitais com mais recurso. E acho que pior do que não ter é ter e não saber usar, não saber interpretar. Vocês vão ver que é um exame que muda prognóstico de paciente, muda muita coisa, ele é muito completo. Então, espero que ajude vocês a conhecer um pouquinho mais do mundo do tromboelastograma, né? Vamos falar assim, que vai ser uma aula mais básica, isso aqui é um mundo gigantesco, essa parte de coagulação. Mas o objetivo aqui com a aula é vocês baterem o olho no Rotem e saberem minimamente, assim, ter uma noção do que está acontecendo, tá? Bom, então o que que é, né, a tromboelastografia? É um exame muito antigo, criado em 1948, que ele vai avaliar de forma global e dinâmica toda a cascata de coagulação do paciente, desde o início da cascata até o final do coágulo, até a lise do coágulo. Então ele vai avaliar tanto a formação quanto a manutenção e também a destruição desse coágulo. Pode ir, Fê? Bom, e como que esse exame é feito? Aqui no Brasil, a gente tem esses dois aparelhos. O primeiro é o Rotem, que é o aparelho que a gente tem no Santa Joana, no Sabará, e o outro é o TEG, que também é encontrado em outros hospitais. E como ele é feito? A gente vai pegar uma amostra de sangue do paciente, vai colocar num copinho, e dentro desse copinho vai ter um pino. Esse pino, ele vai girar 4 graus a cada 6 segundos. E ele vai avaliar, numa forma gráfica, a resistência que ele tem em relação ao sangue na hora que ele gira. Então, assim, no começo, o nosso sangue tá muito líquido, né? Tá ralo, tá líquido. Então, a resistência é praticamente nula, vai ser basicamente uma reta o meu gráfico. Agora, com o passar do tempo, esse sangue ele vai coagulando e com isso vai criando uma amplitude no gráfico. Então, isso é basicamente isso. No Rotem, qual que é a diferença, então, né, entre Rotem e TEG? O Rotem é o pino que vai girar e no TEG é o copinho que vai girar. Tá? Mas assim, é basicamente a mesma interpretação, vão mudar só algumas nomenclaturas na hora de ler o teste, mas o resultado em si é o mesmo. Pode passar, Fê. Bom, e para entender um pouco o Rotem, a gente tem que relembrar um pouquinho como que funciona a nossa formação do coágulo. Então, no primeiro quadrinho,
a gente vai ver que vai ter um dano do tecido. Tá vendo que aquela barreira roxinha tá rompida e vai liberar fator tecidual. O fator tecidual vai ser o pontapé para o início da cascata. Isso vai ser importante um pouquinho mais para frente, para a gente entender. Vai liberar fator 7 e vai iniciar minha cascata. Quando a gente pede o exame TP e o TTPA, eles vão analisar justamente essa fase, que é o início da coagulação. Bom, e quais são os principais protagonistas da fase da iniciação do coágulo? É basicamente fator de coagulação. Já na fase de amplificação e propagação, é basicamente plaqueta e fibrinogênio. E na fase de estabilização, é mais plaqueta e fator 13. A gente sabendo dessas fases do coágulo, a gente vai entender as fases do ROTEM. Porque na fase de iniciação do coágulo, eu sei que o meu problema é fator de coagulação. Então, se eu tiver meu problema ali, eu sei já o que eu vou ter que corrigir. Se meu problema tá já na amplificação, digamos assim, e quando o coágulo tá mais gordinho, que a gente vai ver mais pra frente, o meu problema vai ser plaqueta e fibrinogênio. E na fase final, plaqueta, fator 13 e os fatores de Lise, né? Então, basicamente, o ROTEM, ele conta a história do nosso coágulo, né? E para vocês verem como o TP e o TTPA, eles pegam só a primeira fase ali de iniciação. É um exame pouco completo, né? A gente vai ver mais pra frente que o ROTEM ele vai pegar até o final. Então ele é muito mais completo. Pode passar, Fê. Bom, esse é a nossa curva, nosso gráfico do ROTEM. Eu tirei essa imagem do manual do ROTEM mesmo. A única diferença é que vocês vão ver que esse aí já é um gráfico com um diagnóstico. Ele não tá normal, tá? Mas ele é muito mais didático para a gente explicar cada fase. Bom, então vocês têm que lembrar que no começo o nosso sangue está muito líquido, né? Então a resistência em relação ao pino vai ser mínima. Então ele é uma reta. É a parte verdinha que está no gráfico. Essa parte a gente vai chamar de clot time, que é o tempo de coagulação. Então, basicamente, isso aí é onde o Fê está apontando. Então, aí vai basicamente fator de coagulação. Então, eu sei que se o meu tempo de formação para o coágulo, ou seja, o tempo até ele começar a ficar gordinho, que é meu tempo ali de começar a ter fibrina, ele está muito prolongado, o meu problema ou vai ser fator de coagulação, ou meu paciente está anticoagulado. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que o ROTEM, ele tem dois eixos, né? O eixo horizontal é o tempo em minutos, ele é um exame de 60 minutos, e o eixo longitudinal é a amplitude em milímetros, tá? Bom, aí quando o meu coágulo vai lá, começa a formar, começa a ficar gordinho. De 2 a 20 milímetros, a gente chama de tempo de formação de coágulo, que é a parte mais rosinha, Fê, que não tem azul, só rosinha. Que é basicamente fibrinogênio. Tem um pouco de plaqueta também, mas é mais fibrinogênio. O meu coágulo vai aumentando, vai ficando mais firme, vai ficar nessa parte, isso aí que o Fê tá mostrando. Nessa parte, a gente chama de amplitude, né? A gente consegue medir a amplitude do meu coágulo em relação ao tempo. Então, a gente consegue fazer várias medidas. É o A10, A20. O que que é isso? É a minha amplitude aos 10 minutos, minha amplitude aos 20 minutos. Nessa parte, eu tenho o fator aí tenho os protagonistas, né? Digamos assim, é mais o fibrinogênio, mas eu também tenho um pouco de plaqueta e um pouco de fator 13. Até que o meu coágulo vai ficando mais gordinho, até que ele chega na máxima firmeza do coágulo, que é a minha amplitude máxima, digamos assim. Que a partir daí, o ideal é que ele se forme um platô até o fim. Nessa parte, a gente tem mais plaqueta e fator 13, tá? Então, a parte que tem rosinha no gráfico, eu também deixei rosinha ali do lado, né? Basicamente, fibrinogênio, plaqueta e fator 13. Bom, depois é para o meu coágulo estabilizar, formar um platô. Mas vocês veem que ele derrete, que ele lisa praticamente 100%. Isso é um diagnóstico, a gente vai ver mais para frente. Mas esse gráfico com essa lise ficou didático de mostrar que a gente pode também medir o quanto que esse coágulo lisou. O coágulo ele pode lisar até 15%, mas aqui a gente vê que ele lisou por inteiro. A gente pode fazer duas medidas também, uma que é a lise máxima, que é uma diferença do quanto ele lisou em relação à firmeza máxima dele,
E a outra é a LI30, por exemplo, que é a lise que houve aos 30 minutos. Mas, de novo, eu posso fazer outras medidas, tá? Então, é basicamente essa curva do coágulo. Então, se a gente lembrar quais são os protagonistas de cada fase da coagulação, e você vê, gente, que não tem muita coisa. A gente consegue diagnosticar e tratar o paciente. Pode passar, Fê. Bom, nessa imagem aqui eu trouxe os principais padrões do tromboelastograma que a gente pode ter. Vamos começar de baixo para cima. O 1 ali embaixo é um coágulo normal, é um Rotem normal. Na vida real, vocês vão ver que ele fica um pouco mais gordinho que isso, tá? Mas basicamente a gente consegue ver que ele tem uma cauda fina, curta, digamos assim, que o meu coágulo começa a se formar rapidamente. Ele tem o tempo de formação do coágulo, ele tem ali a máxima firmeza do coágulo, ele fica gordinho e ele não derrete no final, ele segue como se fosse num platô. Já no exemplo 2, olha como a cauda é bem longa para começar a formar o coágulo, né? Então, o tempo para começar a coagular é muito grande. E a gente tem que lembrar que nessa fase, os nossos protagonistas são fator de coagulação, né? Então, ou esse paciente está heparinizado, ou, Desculpa. imagina, ou tá com uma deficiência de fator de coagulação. Já no exemplo 3, a gente vê que o meu coágulo se forma até que num tempo ok, mas ele fica muito magrinho, o platô dele é magrinho, vocês conseguem ver? A gente tem que lembrar que nessa fase aqui do meio, os protagonistas são plaquetas e fibrinogênio. Então, ou é um ou é outro. A gente vai ver mais pra frente que vai ter como diferenciar. Então, ou o paciente está com uma redução no fibrinogênio, ou ele está plaquetopênico. Já na imagem 4, a gente vê uma imagem parecida com a anterior. Ele se forma, cria ali uma firmeza máxima, mas ele não consegue segurar, ele derrete, né? Ele lisa ali quase 100%. Então, casos de hiperfibrinólise. Já no 5, é um coágulo que ele se forma num tempo ok, só que ele fica muito gordinho, é um caso de hipercoagulação. No caso de CIVD, a gente tem uma mistura do 5 com 4. Ele fica gordinho, bem gordinho, e depois ele lisa e derrete, tá? Isso seria um diagnóstico de uma CIVD. Pode passar, Fê. Bom, então, vocês já sabem, já basicamente, né, como que a gente faz como que funciona o Rotem e os principais padrões. Mas também a gente tem como refinar ainda mais a nossa pesquisa. Porque assim, a gente pode fazer o Rotem com uma amostra total do sangue, mas tem também como a gente detalhar, por exemplo, as vias de coagulação ou diferenciar alguns diagnósticos, que eu vou mostrar aqui, que é através desses reagentes. Então, gente, por exemplo, tem um reagente que chama Extem, que ele vai mimetizar a via extrínseca. O que ele vai fazer? Eles vão adicionar cálcio e fator tecidual. E lembra num dos slides ali do começo da aula que eu falei que quando a gente tem um dano do tecido, é o fator tecidual liberado que vai dar o pontapé da cascata de coagulação? Então, justamente, quando a gente vai mimetizar a via extrínseca, a gente adiciona o fator tecidual. Por isso que na vida real, a gente quase sempre vai fazer o extem, porque ele vai mimetizar o que acontece, por exemplo, num ato cirúrgico, que é uma lesão de tecido, tá? Então, praticamente sempre a gente vai fazer um extem, e um outro que é o Fibtem, que eu vou falar daqui a pouco. Tem como a gente também mimetizar a via intrínseca da cascata. É mais usado em cirurgia cardíaca, quando o paciente é parinizado. Não é muito a nossa realidade. Tem também o Fibtem, que é um dos que a gente mais faz. Então, se eu tivesse que escolher dois, normalmente a gente faria um Extem e um Fibtem. Que ele vai adicionar a citocalasina D, que é um inibidor de plaqueta. Aí, o que o Fibtem vai fazer? Vai tirar a plaqueta da jogada. Então, eu vou conseguir ver se meu problema é fibrinogênio ou plaqueta. Então, na maioria dos diagnósticos, na nossa realidade, a gente vai fazer um Extem e um Fibtem. Tem também o Aptem, que vai adicionar a protinina. A protinina é um primo do transamin. Tem mais na Europa, aqui no Brasil a gente não usa mais. E ele vai inibir a plasmina. Então, ele vai conseguir diferenciar... diferenciar não, ele vai conseguir, de fato, diagnosticar a minha hiperfibrinólise. Então, se é um paciente que eu vejo que aquele coágulo está derretendo e eu fico na dúvida se fazendo um transamin, por exemplo, resolveria a vida dele ou não, eu posso fazer um Aptem, porque aí eu vou ver como ele vai melhorar com a adição da protinina, tá? Tem também como eu fazer o Eptem, que é um reagente que vai adicionar heparinase.
E a gente vai avaliar isoladamente o efeito da heparina. Só para trazer um exemplo mais assim, perto da vida real. É uma cirurgia cardíaca que sangrou. E a gente teve que anticoagular esse paciente, mas assim, eu fiz o TCA veio bom. Teoricamente, quer dizer, fiz protamina, né, de acordo com o TCA. Teoricamente, não tem mais heparina, né, no corpo do paciente, digamos assim. Mas ele chega na UTI e ele continua sangrando. O Rotem, ele é um exame muito mais sensível em relação à heparina do que o TCA. Então, eu posso fazer o Eptem, que vai adicionar essa heparinase, e ele vai anular o efeito da heparina. Então, se tiver um resquício de heparina ali, ele vai mostrar para mim, o exame vai melhorar, e eu sei que provavelmente eu fazendo mais protamina, por exemplo, vai resolver o sangramento do paciente. Pode passar, Fê. Bom, esse é o artigo que eu usei para as próximas imagens. Quem quiser escanear, eu sei que tem muita gente pelo celular, então qualquer coisa depois eu mando para vocês. Pode passar, Fê. E aqui eu trouxe uns exemplos para a gente bater o olho e entender o que está acontecendo, tá? Gente, vocês vão ver que aqui eu não vou ficar falando muito de valor de referência, porque isso já vem no exame. É só a gente saber interpretar, tá? Então, como eu falei para vocês, na maior parte da nossa vida a gente vai fazer um Extem e um Fibtem, né? Só que nos outros casos específicos que a gente vai fazer os outros. Então, eu sempre começo, com Extem, por exemplo, que é esse primeiro aí. Aí, Fê, isso, vai apontando aí. Esse, por exemplo, o CT 67, 67, que tá meio pequeno. Isso. É o valor do paciente. E aqui do lado a gente tem o valor de referência. Então, gente, não precisa ficar decorando, sabe? Os casos de pediátrica são um pouco diferentes, mas a ideia aqui não é ficar decorando, é mais saber mesmo, bater o olho no padrão do gráfico, ter uma ideia e depois comparar com os valores de referência. Então, por exemplo, o tempo de formação do coágulo aqui foi de 67 segundos. A gente vê que está dentro do normal, né? Que é de 43 a 82. A gente vê que de fato é bem curtinho, né? Depois tem a parte rosa, depois vai aumentando aqui na parte azul. Aí, por exemplo, eu consigo fazer o A5, que é a minha amplitude do coágulo aos 5 minutos. A gente vê, tá 38. O valor de referência é de 33 a 52, né? O firmeza máxima do coágulo, tudo isso. Tem também o valor da Lise, que foi 4%, né? Até isso o valor de referência traz, tem que ser menor do que 15%. Então, é um coágulo normal, né? Um Extem normal. Foi feito também um Fibtem. Fibtem aqui tá meio magrinho, mas se for comparar com o valor de referências, também tá normal, tá, gente? A curva do gráfico em si, ela não vai mudar, independente do exame. Então, ele pode lisar, por exemplo, mesmo no Fibtem. Enfim, o Fibtem é até mais sensível para hiperfibrinólise, mas isso não vem ao caso. Mas, assim, a gente vê, comparando os valores de referência, que esse primeiro aqui é um caso normal. Já o de baixo, a gente já, só de bater o olho, a gente vê que ele derrete, né? Então, é um caso de hiperfibrinólise. Se a gente for comparar aqui com o valor de referência, a gente vai ver que está alterado esse final. Então, por exemplo, a lise máxima dele, que foi de 100%, ele derreteu por completo. E aí foi feito um aptem. Lembra que quando a gente faz o aptem, a gente adiciona a protinina, que é aquele primo do transamin. E olha como o meu coágulo melhorou, né? Ele praticamente não lisou aqui no final, ele continua gordinho, entre aspas, assim, até o fim. Então, eu sei que é um paciente que ele vai melhorar, ele teria, né, que melhorar com um transamin, por exemplo. Tá bom? Pode passar, Fê. Bom, aqui, esse caso aí já de cima, a gente vê que o coágulo ele se forma num tempo bom, tem o tempo de formação do coágulo que esse rosinha, ele vai aumentando, mas ele continua bem mais magrinho que comparado com o anterior. Lembrando que se a gente comparar com o valor de referência, também a gente vai encontrar alteração. No A5 ele teria que ser maior do que 35 milímetros, aqui deu 23. E aqui no Fibtem é a mesma coisa. Em relação ao valor de referência, no meu A5, ele tá bem mais magrinho. Então, o que a gente consegue ver? Só de olhar o Extem, a gente vê que, como é a parte gordinha aqui que tá alterada, nessa parte em azul, ou é fibrinogênio que tá baixo, ou é plaqueta. Então, como que eu posso diferenciar para saber, né, qual que é?
A gente faz um Fibtem. Quando eu faço Fibtem, eu tiro a plaqueta da jogada, sobra só o fibrinogênio, e eu consigo ver se o meu fibrinogênio tá bem magrinho, como tá aqui, esse paciente tá com uma redução de fibrinogênio. E eu já sei já exatamente o que eu preciso corrigir. No caso de baixo, é o mesmo, é praticamente o mesmo gráfico, né, de Extem. Ele se forma, mas fica muito magrinho. Foi feito também o Fibtem, mas olha como o Fibtem vem bem mais gordinho que o exemplo de cima, né? Então, nesse caso, meu problema não é fibrinogênio, meu problema é a plaqueta. E aí, concomitante ao Rotem, o ideal é que a gente mande também o hemograma do paciente, né, para saber como que tá a contagem da plaqueta, tá bom? Já no caso aqui de baixo, é um caso de uma hipercoagulabilidade. A gente vê como ele fica super gordinho, essa parte azul, né? Aumentando o risco de trombose. Lembrando, gente, mais uma vez, é só comparar com os dados de referência, tá bom? Vem em todo o exame do Rotem. Só mais um detalhe: o primeiro, volta um pouquinho, foi mal. O primeiro gráfico que a gente vê, ele tá mais curto porque o exame não foi até o fim. Provavelmente eles pediram uma parcial, mas vocês veem que mesmo com parcial do Rotem, a gente já consegue fazer diagnóstico. Pode ir, Fê. Bom, nesse caso aqui, vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Trouxe um caso de um coágulo depois corrigido, um Rotem corrigido, para vocês verem como muda. Foi rodado um Extem, o tempo do coágulo aqui foi cortado da imagem, mas mesmo assim a gente consegue fazer o diagnóstico. E a gente vê como ele tá magrinho, né? Ele se forma e tal, e fica bem magrinho. Comparado com os dados de referência também tá alterado. Então, só no Extem, eu sei que ou ele tá com plaqueta baixa, ou ele tá com fibrinogênio baixo. Então, fui lá e fiz um Fibtem, para ver se o meu problema é fibrinogênio ou plaqueta. Olha como o Fibtem veio bem magrinho, né? Isso confirma uma redução do fibrinogênio. Aí, foi administrado ou hemocompletano, né, que é complexo de fibrinogênio, ou crioprecipitado. E a gente vê, gente, olha como fica gordinho o meu coágulo, olha como ele corrige, né? Tanto o Extem quanto o Fibtem. Pode passar, Fê. Bom, esse caso aqui, olha o tempo que ele leva para começar a formar o coágulo, quase 15 minutos, né? Então, qual que é o meu diagnóstico aqui? Ou ele tá com uma deficiência de fator de coagulação, ou ele tá ainda um pouco heparinizado, né? Num caso, por exemplo, de cirurgia cardíaca, assim, que dá pra gente confundir as duas hipóteses. A gente foi lá e fez um EpiTem, que vai tirar o efeito da heparina. E olha como melhora, né? Já demorou 200 segundos aqui para formar o coágulo, já melhorou muito. Você vê que ele começa bem antecipadamente, né? Pode passar, Fê. Bom, agora aqui eu coloquei alguns exercícios aqui pra gente fazer. Eu acho que os dois primeiros eu vou dando uns spoilers aí da resposta e o último a gente comenta junto. É um caso lá da HC, um paciente com hemorragia e hepatite fulminante, tá? E aí pergunta o diagnóstico. Lembrando, gente, que a primeira parte aqui é o valor do paciente e do ladinho tem o valor de referência. Mas vamos lá. O tempo de formação do coágulo, esse verdinho, a gente vê que está um pouco prolongado. Quando a gente vai comparar com o valor de referência, né? Aí do paciente é 238 segundos, sendo que o tempo máximo que deveria ter para formar o coágulo são 79 segundos. Então, ele já tem um tempo de coágulo ali aumentado. Que eu consigo pensar, ou esse paciente está com redução de fator de coagulação, ou ele está heparinizado, né? E além disso, olha como ele tá magrinho, né? Você vê, tem até o ângulo alfa, eu não comentei aqui, mas é um ângulo que a gente pode fazer no eixo longitudinal, com o eixo ali esse traçado que tem na diagonal aqui, como ele tá aberto, ou seja, ele tá muito magrinho. Então, ou esse paciente também tá plaquetopênico ou redução de fibrinogênio, né? Então, a gente consegue comparar aqui firmeza máxima do coágulo alterada, o ângulo alfa, o A15 também, tudo alterado. Então, foi feito também o Fibtem para correr junto. Olha como o Fibtem vem super magrinho, né? Então, provavelmente esse paciente tem uma redução de fibrinogênio. Bom, pode passar para aparecer a resposta aí, Fê. Pronto. Então, qual que é o diagnóstico dele? Ele tem dois diagnósticos, né? O primeiro é uma deficiência de fator de coagulação, ou ele tá hiparinizado,
com uma redução de fibrinogênio, né? Porque o meu FibTem aqui confirma isso. E aí, gente, por que que eu deixei esse slide aqui? Para mostrar que com, deixa eu só confirmar aqui, 20 minutos de exame, eu já consigo 2 diagnósticos desse paciente, né? Apesar do Rotem ele ser um exame demorado, eu não preciso esperar os 60 minutos para interpretá-lo. A única coisa, eu posso ir pedindo parcial para o laboratório. A única coisa que eu preciso lembrar de olhar o final desse meu exame para ver como que tá a lise, para ver se ele tá lisando ou não, tá? Porque vai que a gente trate tudo isso e no final, ainda por cima, tá fazendo uma hiperfibrinólise, né? Tem que corrigir com transamin, né? É uma possibilidade, tá? Então, é isso, Fê, pode passar. E aqui do lado era o exame após 60 minutos, que você vê que não mudou. Bom, esse caso aqui é um caso lá do Sabará, que a gente teve umas 2 semanas atrás. Foi uma criança ígida de uns 5 anos, sem comorbidades, foi fazer uma adenoide, coitada, e começou a sangrar muito, desproporcionalmente. No final, ela foi para UTI, a gente rodou um Rotem para ver se o problema de fato era um sangramento mecânico, né, que é um sangramento cirúrgico, que é o cirurgião que tem que resolver, ou se ela tem alguma deficiência, a gente ainda pode até diagnosticar hemofilias, por exemplo, a partir do Rotem, né? Lembrando que nenhum exame é perfeito, o Rotem tem as suas limitações, uma delas é que ele não consegue detectar o fator de von Willebrand, então se o paciente tiver deficiência do fator, ele vai dar como normal, tá? Mas enfim, vamos lá. Apesar de ser uma criança, quando a gente compara com valor de referência, tá tudo dentro do normal. Eu sei que ele parece estar um pouco mais gordinho, mas tá normal, tá, gente? Tá tudo normal aqui. Então, pode passar, Fê. É um exame normal, um teste normal. Então, o sangramento é mecânico mesmo, o cirurgião que tem que resolver. Claro que um sangramento mecânico pode sangrar tanto e levar a uma discrasia sanguínea e começar a alterar o Rotem, né? Mas não foi o caso da criança. Pode passar, Fê. Bom, essa questão aqui eu tirei do TSA. Então vamos lá, é um paciente submetido à troca de válvula aórtica na saída de SEI que apresentou um sangramento difuso. O Rotem tinha alteração da figura, e aí os exames no dispositivo evidenciaram a perda da amplitude máxima, tanto no Nextem como no Intem, ou seja, da via extrínseca e intrínseca, sem diferenças marcantes entre o Eptem e o Item. O que ele quis dizer com isso? É que meu problema não é heparina, tá? Porque senão o Eptem resolveria. E qual que é a conduta? O primeiro quadradinho, que ele tá mais gordinho aqui, na verdade é um Extem, tá? Saiu errado aqui na figura. É um Extem e o segundo é um Fibtem. Bom, então, só de bater o olho, a gente consegue ver que o tempo de formação do coágulo aparentemente está normal, ele se forma rapidinho, mas ele fica muito magrinho, né? A gente vê que ele não lisa no final, mas ele fica muito magrinho. E o Fibtem confirma isso, ó, como tá super fininho, né? Então, se eu sei aqui que o Fibtem, enfim, o diagnóstico do Fibtem, que o meu problema é fibrinogênio, a forma de eu tratar ou é com imunocompletã, né, que é o concentrado de fibrinogênio, ou é com crioprecipitado. Pode passar, Fê. Então, vocês veem, gente, que a questão, apesar de ser do TSA, assim, não é difícil. É que é uma coisa que assusta às vezes um pouco, mas que é relativamente fácil. Bom, esse caso aqui eu tirei daquele artigo coreano que eu mostrei pra vocês. É um caso bem legal que eles foram reavaliando o Rotem conforme o sangramento. Reavaliando no sentido de fazendo um novo mesmo, tá? Seriando o Rotem. Então, foi um caso de hemorragia pós-parto, que começou a sangrar. A equipe da anestesia foi lá e coletou o Rotem. É a primeira imagem aí. Aí tá falando, sei lá, meio-dia e 54, né? Você vê que é um Rotem praticamente normal. Ele tá um pouquinho mais magrinho do que deveria, e o Fibtem mostra isso. Mas é um coágulo, praticamente normal. Continuou sangrando e eles não tomaram nenhuma outra medida em relação a isso. E olha como alterou o coágulo, gente. Primeiro que só de bater o olho a gente consegue ver que ele derreteu. E a segunda coisa é que a firmeza máxima do coágulo é praticamente inexistente, né? Ele se forma até que num tempo ok, mas ele fica extremamente magrinho.
Nesse momento, eles fizeram 2 gramas de Transamin e 4 gramas de fibrinogênio, né? Porque olha como o Fibtem veio super magrinho. Já começou a melhorar o coágulo depois disso. E detalhe, a paciente sangrando, tá? A casa caindo, paciente sangrando e ele seria no Rotem. E aí, a gente vê que melhorou, mas ainda tá bem longe do ideal, do coágulo inicial, ali do Rotem inicial. Nesse momento, eles fizeram mais fibrinogênio, plaqueta também, porque, como eu falei, ao mesmo tempo a gente vai também mandando, né, um hemograma e o valor e uma plaqueta pra gente saber como que tá o valor da plaqueta, porque às vezes eu vou precisar fazer tanto fibrinogênio quanto a plaqueta. E aí, no final, conseguiram controlar o sangramento e olha como melhorou o coágulo, né? Tá quase melhor do que o início. Ele vê que ele se forma num tempo ok e ele fica bem gordinho, ele não lisa no final. E aí, no final, também eles colocam que foi passado 6 concentrados de hemácia no paciente. Então, qual que é o benefício do Rotem, gente? É aquilo que eu fui falando na aula dele, é saber o que transfundir e na hora certa. E o Rotem te diz certamente, assim, bem guiado, né, o que eu preciso e na hora que eu preciso, porque em cada momento do sangramento, talvez eu precise de coisas diferentes, né? Pode passar, Fê. Bom, aqui um pouquinho em relação ao tratamento, né? Eu sei que eu já comentei bastante ao longo da aula, mas só para relembrar, eu achei bem didático essa figura. Divide aqui meio que por cor, né? Então, a parte azul é o tempo do coágulo. Se aqui tiver alterado, eu vou fazer aqui, ó, plasma fresco congelado ou complexo protrombínico. Agora, se o problema for no laranjinha, né, no início aqui que ele fica mais gordinho, vai ser basicamente fibrinogênio ou crioprecipitado. Já se meu problema for na parte verde, que é a parte onde ele fica mais gordinho e cria um platô, vai ser basicamente plaqueta, mas também posso fazer crioprecipitado ou hemocompletão, porque eu também tenho o fator do fibrinogênio. E se meu problema for na cauda, na cauda direita dele, digamos assim, né, que ele fez uma lise, vai ser Transamin ou Y, tá? Que vai corrigir a hiperfibrinólise. Pode passar, Fê. Bom, aqui eu trouxe para vocês as principais indicações de hoje em dia em relação ao Rotem. Bom, as principais delas é para cirurgia cardíaca, transplante hepático, trauma e hemorragia pós-parto. São as principais indicações porque já tem algoritmos já bem estabelecidos em relação a isso. Mas, como você falou, num sangramento, importante que eu quero guiar a correção dele, eu super consigo usar o Rotem, e principalmente para fazer diagnóstico mesmo, né? Se é um sangramento mecânico ou se, às vezes, o paciente tem uma hemofilia e não conhece, por exemplo, né? Depois, se quiser, eu mando para vocês direitinho aqui cada um. Mas eu coloquei só para mostrar que para essas indicações tem algoritmos aí bem estabelecidos. Pode passar, Fê. E agora eu vou falar um pouquinho de Rotem na pediatria. Eu sei que ficou mais específico ainda, mas é um exame incrível para a população pediátrica. Eu usei esse trabalho suíço para trazer os dados aí para vocês e ele também explica um pouquinho sobre o Rotem as alterações do sangramento nas crianças. Bom, e por que o Rotem ele é tão atrativo na população pediátrica? Porque volume importa muito para a criança. E com 1 ml eu consigo rodar o Rotem na criança. Então, assim, isso para a população pediátrica é um super ganho, porque, por exemplo, naquele tubinho azul, né, vai bastante sangue ali, mesmo que tenha os mini frascos na pediatria, a gente vê que às vezes vai bastante sangue. Então, com 1 ml eu já consigo rodar o Rotem. Então, isso já é um grande atrativo. E o outro atrativo que tem, gente, é que assim, a criança, ela tem algumas alterações fisiológicas da cascata de coagulação. Mas não é por isso que elas saem sangrando por aí, né? Graças a Deus elas não sangram são alterações fisiológicas, mas que os nossos exames mais tradicionais não conseguem detectar. Então, por exemplo, o TP e o TTPA, que a gente pede muito para adulto, e a gente acaba extrapolando esses pedidos para as crianças também, eles são muito dependentes de proteínas procoagulantes, que estão naturalmente reduzidos na população pediátrica. Então, o que acontece? Eles vêm baixos, vêm errado. E às vezes a gente acha que a criança está com coágulo alterado, mas na verdade não. Então, é um exame que às vezes pode até atrapalhar no seu diagnóstico, né? Bom, enfim, esse é um dos também principais, né, motivos aí do Rotem ser muito bom para a população pediátrica.
E aí a pergunta que fica é se os valores de referência do Rotem, eles podem ser extrapolados para a população pediátrica. Porque a gente já viu já que do TP e do TDPA já tá dando errado, né? Então, a gente vai ver se dos do Rotem dá pra gente extrapolar. Pode passar, Fê. Bom, e aí, para chegar nessa resposta, como que o trabalho fez? Esse trabalho reuniu 359 crianças de 0 a 16 anos que não tinham nenhuma comorbidade importante, não tinha nenhuma discrasia sanguínea conhecida, e elas foram submetidas a cirurgias eletivas de pequeno a médio porte. E aí, gente, foi visto que, assim, o resultado mais surpreendente foi que as crianças menorzinhas, de 0 a 3 meses, apesar delas terem o TP e o TTPA alterados, o Rotem veio normal, ainda veio um Rotem muito bom. Então, assim, de fato, já deu para ver essa discordância entre o TP e o TTPA e o Rotem, principalmente nessa faixa etária. Bom, nessa figura que tem aí do lado, a gente tem os valores, digamos assim, mais encontrados em relação à população de adulto, que é da parte mais da direita, em relação aos pediátricos, né? Eles dividiram esse subgrupo entre 6 grupos, dividindo por idade. E olha, gente, a diferença que tem. Se a gente for comparar, por exemplo, o tempo de firmeza máxima do coágulo, que é a linha verde, em comparação aos adultos, assim, a cada faixa etária muda muito. Então já dá para ver que não dá para a gente extrapolar, mas que a gente pode usar essas medidas, inclusive da figura, para ter uma ideia se meu coágulo, se o meu Rotem tá normal ou não, tá? Bom, o que que esse trabalho também mostrou? Que da mesma forma que os adultos, o fator 13, a concentração de fibrinogênio e as plaquetas têm forte relação com a firmeza máxima do coágulo, então eles também são essenciais. Também mostrou que a amplitude aos 10 minutos está muito relacionada à firmeza final do coágulo. Então, se o meu A10 está bom, muito provavelmente o meu coágulo vai vir normal. Eu só preciso checar o final para ver se ele não vai lisar. E também mostrou que as crianças de 4 a 24 meses, elas apresentaram os percentis mais baixos para a força do coágulo. Então, acaba indicando em uma baixa reserva quando elas são expostas à hemodiluição e perda de sangue. Então, talvez seja uma população que a gente tem que tomar mais cuidado em relação ao sangramento. Pode passar, Fê. Aqui também a gente coloquei uma tabela que é meio que tipo, os valores de referência em relação ao FIBTEM. No slide anterior é em relação ao Xtem e aqui é o FIBTEM. Depois, se quiser, eu mando foto para vocês. Mas, de novo, gente, é um valor de referência que o ideal é a gente ter na mão para conseguir olhar, bater o olho ali rapidinho e ver se está normal ou não, porque, né, uma faixa etária é importante. São várias, né? Pode passar. Bom, e algumas mensagens aí para levar para casa. Em relação, né, mais à pediatria, são que os intervalos de referência para o Rotem, eles dependem da faixa etária, não depende de sexo, nem de, enfim, porte cirúrgico, é mais em relação à faixa etária mesmo. Assim como nos adultos, a plaqueta, o fibrinogênio e o fator 13, eles contribuem para a firmeza do coágulo. Tem muita associação entre o valor aos 10 minutos com a firmeza final do coágulo, pelo menos a firmeza máxima, né? Então, com a 10 a gente já consegue iniciar os tratamentos e os diagnósticos, então, para tentar ser mais rápido e não precisar esperar 60 minutos. E, quando for possível, o Rotem ele deve ser repetido para analisar se as intervenções terapêuticas elas foram suficientes ou não, ou então se surgiram outros diagnósticos também no meio do caminho, que foi o que a gente viu naquela hemorragia pós-parto. Lembrando, gente, que a cada valor de reagente que a gente faz, isso encarece o valor do exame, então não sai, né, normalmente não dá pra gente sair pedindo tudo, por isso que enfatizei bastante da gente fazer sempre um Xtem, um FIBTEM, e se o sangramento melhorar, a gente conseguir tratar, fazer o diagnóstico, eu acho que não precisaria repetir. Mas se não melhorar, aí sim repete, manda para UTI, tá bom? Mas é isso. É um assunto meio intimidador, mas espero ter, enfim, conseguido contribuir um pouquinho para vocês entenderem pelo menos a parte básica. Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação às 2 aulas? Alguém quer comentar alguma coisa? Obrigada, pessoal. Show, Lu. Parabéns, viu? Mais uma excelente aula. Obrigada, Fê.
Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu quero. Alguma dúvida? Diga, chefe. Parabéns. Malito. Foi muito bom. Obrigada. Primeiro, obrigado pela iniciativa, pela participação de vocês, compartilhar toda essa experiência que vocês estão tendo aí fora da Santa Casa. E uma coisa interessante, né, tanto pro Fernando como para você, é que paciente, o Fernando ele falou isso daí, né, ele citou na aula dele que criança não é mini adulto, né? Uhum. E também Tá mudo, chefe. Ficou mudo, Malito. É, Tá no mute. Acho que o Malito tá tendo problemas ali, Lu. Ele tá tentando colocar. É. Mas tem e um. agora? Agora foi. voltou. Voltou? Vou parar de mexer aqui. É que no celular é difícil mexer com esse zoom. Então, aí o Fernando comentou que crianças não são mini adultos e bebês não são mini crianças. Então, é muito complicado, né? Você tem que individualizar caso a caso e trabalhar com pequenas variações de idade. A gente tem realmente que adaptar tudo que a gente faz, desde as drogas até as referências, né? Até o exame como o Rotem. Eu acho que cada vez mais, né, a gente precisa ser o mais criterioso por qualquer medicação ou qualquer droga, né, ou qualquer técnica que a gente use, desde um bloqueio periférico até uma transfusão sanguínea. Tudo isso acaba impactando, né, o desfecho dos pacientes, ou para o bem ou para o mal. Então, lembrar que tudo que a gente faz impacta. Às vezes às vezes a gente não vê o impacto final, porque esse impacto final vai aparecer daqui 2, 3 dias ou mais tardio, e a gente não vê isso daí, né? Então, muitas vezes é uma coisa importante que a gente precisa lembrar. E atualmente, né? Então, como o Fernando falou, a gente tenta ser o mais restritivo com transfusões, mas sabendo que além de todos esses dados que a gente tem de controle hemodinâmico, monitorização da coagulação, né, a gente também precisa lembrar da clínica, né? A clínica não é simplesmente o que o Fernando falou, olhar a pupila, né? A mucosa, não é isso, mas também e também entender um pouco a dinâmica da cirurgia. Uma coisa é quando você tem um evento totalmente inesperado, que é um sangramento totalmente inesperado dentro de uma cirurgia de rotina. A outra é quando você tem uma cirurgia de grande porte, né? Vocês citaram uma craniosinostose, mas, por exemplo, cirurgia de coluna com escoliose. Não tem jeito. A área cruenta é tão grande que você sabe que em determinado momento você vai ter um sangramento importante. Então, na verdade, você vai entender o momento, o timing da cirurgia e fazer a sua programação, a sua monitorização baseado nesse conhecimento. Então, também é importante conhecer os tipos de cirurgias, conhecer esses timings, para realmente você adaptar a sua monitorização e o seu controle da coagulação. Mas parabéns, foi ótimo. Isso aí. Obrigada, chefe. Valeu, gente. Obrigado. É isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Depois eu e o Fê, a gente pode Alguém? mandar os artigos para Vamos ver se vocês. tem umas perguntinhas aqui no chat, eu posso ler para vocês. É para você, Lu. Lu, Oi. entendi a questão do valor dos reagentes, mas em questão de disponibilidade, geralmente onde tem o Rotem, também tem todos os reagentes disponíveis caso precise? Então, o que eu sei, na verdade, é que os principais normalmente têm.
Na verdade, assim, tem mais reagentes até do que esses que eu comentei. Esses que eu comentei são os que são os mais comuns, digamos assim, os que mais resolvem os nossos diagnósticos, digamos assim. Normalmente tem, mas o que eu percebo é que o pessoal fala assim, ai, doutora, mas esse é muito caro. Normalmente o Intem é muito caro, e aí você já começa a ficar, né, se sentindo meio pressionada. Então, Judson, eu acho que tem. Eu acho que pelo menos esses básicos que eu comentei aqui tem. Fib tem, Ex tem, com certeza tem, porque são os que a gente mais faz. O Intem também tem, mas eu sei que é mais caro. Mas eu acho que vai do hospital, de hospital para hospital mesmo, né? Então, assim, eu pelo menos sei que no Sabará e no Santa Joana, X-Tem, Fib-Tem, com certeza tem. O Intem também tem, mas é mais caro. Essa questão do Eptem, por exemplo, da heparina, eu acho que tem mais em hospital com mais cirurgia cardíaca, ou alguns casos que a UTI do hospital é muito forte, porque na UTI também eles acabam heparinizando bastante paciente também. Mas assim, eu não vou conseguir te responder 100% essa pergunta. Eu não sei, Malite, você sabe? Normalmente os lugares mais estruturados, principalmente quando tem transplante de fígado, É, principalmente, ou multivisceral, aí acaba tendo sim, isso, né? com mais E, disponibilidade, né? e outra coisa é o seguinte, os laboratórios hoje em dia, eles são muito terceirizados. Então, se você, por exemplo, tem um laboratório tipo Fleury terceirizado no seu hospital, você pode não ter ali no momento exato, mas se for necessário, eles conseguem trazer rapidamente pela logística deles. Sim. Mas eu garanto que o Extem e o Fibtem vai ter. Esses com certeza vai ter, porque é o arroz com feijão, assim, do Rotem. Pelo menos o que eu li, o que eu vejo no dia a dia, tanto no Sabará quanto no Santa Joana, é isso. Tem mais alguma dúvida aí, Malito, no O, chat? tem, João falou O João da está perguntando assim, quer ler aí, Fer? Hoje em dia, tenho visto que a hipocalcemia tem sido colocada com a acidose, coagulopatia e hipotermia na tríade da morte. Perfeito, né? Alguns protocolos têm colocado a reposição de cálcio no tratamento de hemorragias, isso vale também para a população pediátrica, né? Sim, já existe um movimento de não ser mais uma tríade, né? Enfim, e acrescentarem a calcemia, o cálcio nesse tratamento. Na pediatria não tem nada ainda que sugira a mudança dessa tríade para hipocalcemia, mas com certeza, quando você repõe, a gente já está muito bem estabelecida a reposição de cálcio também, né? Você pode até fazer isso de forma empírica. O ideal é que, como a gente está falando de terapias guiadas por métodos, a gente faça isso com o exame na mão. Mas com certeza, repor cálcio, e aí, como eu falei lá, né? De preferência, o gluconato de cálcio. Se você tiver acesso periférico, acesso venoso central, você pode fazer os dois, mas assim, quem tem mais mão, quem acaba tendo mais disponibilidade é o gluconato de cálcio. Lembrar de nunca fazer em bolos, fazendo um sorinho pelo menos de 100, lento, para evitar essa hipocalcemia, porque isso vai influenciar diretamente nessa formação do coágulo, na coagulação, e na melhora do sangramento de uma forma geral para o paciente. Mas sim, João, perfeito, com certeza. E também, Fê, só para acrescentar, a gente está montando a grade de vocês de pediátrica, ainda vai ter aula de neonato, mas quanto menor a criança, mais dependente ela é de cálcio, por uma questão fisiológica do miocárdio, assim. Então, o cálcio é muito importante, não só para a parte da coagulação aí, enfim, mas na manutenção da homeostase, assim, dele fisiologicamente, da parte cardíaca, assim. Então, é bem importante também manter ali nível adequado de cálcio, né? Tô lendo aqui a pergunta da A Malu está Malu. perguntando. A gente tem Né, no a caso. disponibilidade das duas coisas. Desculpa, vai lá, Lu, falei. Não, Fê, pode falar. A solução para nós é usar o CRIO, sim. E os serviços fora, tem facilidade com o fibrinogênio isolado? Sim, tem sim, o Hemocompletan. Nos principais hospitais, assim, particulares, eu acho que costuma ter. É caro, não é barato, mas é muito menos imunogênico, né, o Hemocompletan. E enfim,
bem mais simples também, porque você consegue pegar rapidamente na farmácia, não precisa pedir banco de sangue. Mas eu acho que na maioria dos hospitais, pelo menos que a gente trabalha assim, hoje tem. E, e é E um isso. dos Mas quando não artigos, tem, é o CRIO. E é isso. desculpa. Nos artigos de revisão, os caras falam muito do hemocompletante. Na Europa, eles meio que continuaram o uso do crioprecipitado. Mas o que crioprecipitado, apesar de ser mais imunogênico, como o Malu falou, ele tem uma concentração maior de fibrinogênio. Né? Então, assim, você consegue repor mais miligramas por decilitro, ou gramas por decilitro, quando você faz o crioprecipitado, do que quando você faz o hemocompletante. A gente tem disponível tudo. Aí na Santa Casa a gente só tem o Crio. Assim, né? Eu sugeriria usar o Crio, porque o hemocompletante é caro pra caramba, velho. Não é uma coisa barata. Mas tem disponibilidade de hemocompletante nos lugares que a gente trabalha É. assim. Tem uma coisa também, sempre quando a gente tem um sangramento muito intenso lá no Santa Joana, a gente precisa quase de uma pessoa só para diluir corretamente o É, hemocompletante. Que ele é um pouquinho chatinho, pelo menos o Crio é só instalar, né? Mais simples. sim. Tem uma questão Entendi. interessante também, pessoal, que eu não sei se vocês acompanharam, mas algumas semanas atrás teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo o direito do paciente, por questões pessoais ou religiosas, a ter recusa de alguns tratamentos, inclusive transfusão sanguínea. E isso é uma decisão de final, né, do plenário do Supremo. Então, não cabe recurso a isso daí. E a gente ainda não entendeu exatamente como é que vai ser o desdobramento disso daí no dia a dia da gente, né? A gente sabe que eles têm o direito, mas como vai ser esse desdobramento? O entendimento jurídico de alguns setores que já estão se mobilizando para isso é que, por exemplo, o paciente, se ele determina a recusa da transfusão ou dos hemoderivados, o entendimento é que o banco de sangue não vai liberar esse material nem num caso de urgência, nem se chegar ali com um tiro no peito, nem se chegar com uma lesão num grande vaso. Né? Então, isso está sendo ainda assim, digerido por todo mundo para entender realmente. Os hospitais estão conversando com o seu departamento jurídico, os bancos de sangue também estão se inteirando da decisão dos ministros. Mas numa situação dessa, você vê como é importante, né? Porque até onde a última vez que eu conversei com as associações de testemunhas de Jeová, eles não aceitam de jeito nenhum concentrado de hemácias, não aceitam sangue total, não aceitam plasma, mas eles aceitam albumina, aceitam fatores de coagulação e aceitam esses componentes aí, fator protrombínico, todos esses aí. Então, vê como é importante a gente ter por acaso você tiver um paciente sangrando que é testemunha de Jeová e você não tiver esse entendimento do branco de sangue, você não vai ter nenhum material para passar, uma opção para tentar saber exatamente onde é que está sangrando, você pode utilizar esses materiais, essas terapias, que aí elas estão dentro da aceitação do paciente. Tá bom? Lembrar, a gente ainda vai discutir bastante isso, porque é um negócio que aconteceu novo e que vai impactar a nossa prática, não tenho dúvida disso. Valeu, chefe. Mais alguma coisa aí, pessoal? Beleza, pessoal? Não tem mais pergunta no chat. Acho que a gente já pode liberar vocês. Né? Valeu. Isso. Obrigado, Tchau, Lu. gente. Obrigado Boa a noite. você. Foi Obrigada a sensacional. vocês. Lembrando que eu gravei essa aula, depois eu vou editar e eu deixo no YouTube para o pessoal consultar, tá bom? Tá bom. Obrigada, Malita. Tchau, chefe. Boa Um noite. beijo. Tchau, gente. Boa noite. Valeu. Beijo. Tchau, Beijo. tchau. Valeu. Tchau.